programa de hoje vamos falar sobre o desgaste auditivo que aparece à medida que envelhecemos. Não saia daí. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Augusto César, otorrinolaringologista. Doutor, obrigado pela participação no programa. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que acontece com a audição à medida que envelhecemos. Os problemas realmente aparecem com o envelhecimento? As perdas auditivas, existem as perdas auditivas das crianças, dos adultos e dos idosos. A perda auditiva do idoso, que é por uma degeneração celular, é o envelhecimento das células do ouvido, como todas as células do corpo. Assim como a visão vai ter a visão cansada, a pele apresenta os sinais de envelhecimento, o ouvido naturalmente também vai envelhecer, né? Doutor, e para falar um pouquinho mais sobre essas dificuldades que os idosos apresentam, nós vamos assistir um vídeo que vai nos mostrar o que acontece com a audição à medida que envelhecemos. Eu senti estranho, porque deste lado eu ouvia, estava ouvindo, mas desse aqui eu não ouvia. Aí eu coloquei ele na posição 4, aí ele fez um barulho estranho. E eu peguei, olhei para esse, tem 2 orifícios que vai para dentro do ouvido. Aí eu voltei na médica. A médica foi, colocou lá no computador, pois aqui está ouvindo, ouviu um pouquinho e tal. Não era a médica responsável, era outra. Aí quando a responsável tomou posse lá, que estava de férias, eu voltei lá e falei com ela. Falei, doutora, eu não estou usando isso aqui porque não está adiantando nada. Não estou ouvindo. Ela falou, não, mas você tem que usar ele. Eu falei, por que este aqui tem 2 orifícios e do lado esquerdo não tem? Não é defeito? Ela falou, não. Esse orifício da direita é para ventilar o ouvido que você está ouvindo. Esse aqui vai continuar assim, você não pode ficar sem ele, não. Mas se eu estiver num lugar igual ao CEAI, que da festa forró deles lá, que tem barulho lá, barulho da ginástica, barulho, tá? Acumula, sabe? Fica embaralhado. Aí eu abaixo ele um pouquinho, menos de 1, para controlar, para ouvir melhor. Essa aqui, se coloca o aparelho, sua voz fica diferente. Você ouve ela diferente, né? O sotaque da gente, tudo modifica. Nossa, eu acho que mudou demais, assim, na hora de atender o telefone, na hora de você conversar com ele, porque às vezes sentia gritar, falar muito alto, e ele às vezes não entendia. Eu percebi que ele estava muito triste. Às vezes a gente reunia no domingo e ele ficava quietinho lá no cantinho dele, assim, porque ele conversava e ele via que as pessoas... que ele não entendia o que o pessoal estava falando. Às vezes o assunto era totalmente diferente do que ele estava imaginando. Aí depois do aparelho, aí eu percebi que ele já ficou mais alegre, já começou a sair mais. A gente chamava ele para reunião assim, um lanchinho em casa, alguma coisa, ele não ia, mas é por causa disso, né? Hoje não, você chama ele vai lá pro CEAI. Doutor, nós vimos no vídeo que essas dificuldades auditivas podem levar a problemas de constrangimento ou às vezes até perda de equilíbrio e várias situações que o idoso se envolve quando apresenta essa disfunção. O que acontece de fato, né, de forma bem detalhada com o ouvido que leva a esse problema e essas consequências? À medida que a pessoa vai envelhecendo, a capacidade auditiva vai diminuindo. Em algumas pessoas isso é mais acentuado se existe um caráter familiar. Em algumas famílias, a pessoa vai ouvir menos na idade avançada. Em outras, ouve menos, mas ele convive bem.
E as células auditivas, elas precisam de uma nutrição sanguínea. E como um todo, o cérebro, com a idade, ele vai atrofiar. E nessa atrofia, a parte auditiva cerebral também vai receber uma atrofia. Então ele começa a ter sintomas de dificuldade de entender e não de ouvir. E o idoso percebe essa dificuldade? Percebe. Alguns têm um pouco de preconceito porque estaria denunciando a idade. Como a estética também, algumas pessoas negam, né? E outras não, outras procuram. Algumas por questões profissionais. Eu atendi uma vez um prefeito aqui de Uberlândia, que só quando ele foi eleito que ele descobriu o problema dele, porque quando ele foi conviver num ambiente em que exigia muito da audição, o aparelho não estava bom. Então, é importante que a pessoa assuma isso. Uma das principais causas de depressão no idoso é a perda auditiva, porque a pessoa que vai ficando ouvindo menos, ela começa a não ter prazer de participar de diálogos. Então, se tem 2, 3, 4 pessoas conversando, eles ouvem, mas não entendem o assunto. E mesmo que que as pessoas estejam falando mais alto com esse idoso, ele vai ter dificuldade de entender? Ele tem dificuldade de ouvir ou às vezes de entender o que está se falando? Aí são 2 problemas. Primeiro, é realmente a dificuldade de entender. E segundo, é que é deselegante, é desconfortável, é antissocial, você está interrompendo uma conversa e pedindo para repetir. E as pessoas que convivem também acabam não tendo muita paciência de repetir. E quando repetem, falam alto. E falar alto não resolve. E quem fala alto soa como nervoso. E não necessariamente você está nervoso, você está só falando alto. Então começa um problema de desentendimento. Não precisa gritar. E realmente não adianta gritar, precisa pronunciar com mais cuidado, com mais capricho. O ouvido, a parte do ouvido mesmo responsável pela audição, ela não separa a qualidade do som. Então as sílabas parecidas, como lá, tá, sa, ma, o ouvido mesmo ouve todas iguais. Aí ele pega esse som e joga para dentro do cérebro. E lá no cérebro é que vai processar essa audição. Então, se eu falo sala, mala... Ele vai entender tudo parecido. Então, eu vou associar o que eu estou te ouvindo com uma leitura labial. E o contexto do que foi falado. E o contexto do que foi falado. Então, se eu prestar mais atenção, pode ser que eu vá ouvir melhor. Então, não é tanto uma dificuldade de ouvir a altura do som, é a capacidade de entender que vai ser complicada primeiro. E isso pode trazer alguma consequência para o idoso, além do isolamento social? De repente, não ouvir direito pode prejudicá-lo no equilíbrio, ou às vezes correndo algum risco, né, que dependa de um som, uma buzina do carro atravessando a rua. Para ele chegar até essa perda a ponto de correr um risco, teria que ser uma perda muito grave, uma perda muito importante, que não é o que ocorre com a maioria. E uma coisa importante, a perda auditiva não é plana, não é para todos os tipos de sons. Então, no início, eu ouço bem a voz humana, mas eu perco a audição para agudos. Doutor, nós vamos falar um pouquinho mais disso, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas voltando, quero saber de todas essas consequências e, lógico, dos tratamentos e da forma de evitar que isso aconteça de forma mais breve. Perfeito. A gente vai para um pequeno intervalo, volta já já, não sai daí. Para cuidar de você e da sua família, é que existe a Medgen. Uma clínica completa, com médicos conceituados que tem como marca registrada o carinho e respeito pelas pessoas. A Medgen oferece atendimento médico, odontológico, exames, psicologia, fisioterapia, nutrição, com qualidade e preço que você pode pagar. Marque agora a sua consulta. Medgen, essencial em sua vida. Que tal fazer suas compras de supermercado online? Imagine só, nada de filas, nada de trânsito e muito mais tempo com sua família e amigos. É só acessar www.mercadovarejista.com. Faça seu cadastro, selecione seus produtos e agende sua entrega em qualquer bairro de Uberlândia. Aceitamos dinheiro, cartão e vale alimentação. Compras de supermercado com praticidade e segurança é no mercadovarejista.com. Acesse agora, cadastre-se e boas compras!
antes do intervalo, estávamos falando sobre a forma como a perda auditiva acontece. Podemos começar esse bloco falando de novo sobre esse assunto, voltando um pouquinho, para que a gente prossiga entendendo como é que o ouvido se comporta no envelhecimento. O ouvido, essa parte que recebe o som, é como se fora o teclado de um piano, em que de um lado estão os sons mais graves, do outro os mais agudos e os sons intermediários. E os vasos sanguíneos que nutrem o ouvido privilegiam primeiro os sons graves, em detrimento dos agudos. Então, primeiro, a perda auditiva vai ocorrer nos sons agudos. Então, geralmente a pessoa não sente tanta falta, porque ele deixa de ouvir o barulho de um riacho, ele deixa de ouvir um vazamento de gás que é fino, mas ele ouve as pessoas normal. Então ele diz, mas eu estou ouvindo bem. Então, ele começa primeiro a ter o sintoma da dificuldade de compreender e não de ouvir. Ele acha que ele está ouvindo bem. E isso acontece em que fase, mais ou menos, assim? A partir de que idade é mais comum? Em média, 60 anos. A partir dos 60 anos. Isso pode começar e vai ter uma diferença de indivíduo para indivíduo? Por exemplo, posso começar com uma perda auditiva mais leve e vai piorando, ou eu posso envelhecer e não perceber que isso está acontecendo e de repente nunca... Às vezes, como existe um caráter familiar, existe uma tendência familiar de ter uma perda auditiva mais precoce. Então, se alguém na família teve... É possível que você também tenha. Então, o importante é procurar um profissional o mais rápido possível para dar um diagnóstico preciso. E hoje pode ser feito testes verdadeiramente com as próteses auditivas. O melhor teste é o indivíduo levar a prótese para casa e experimentá-la no dia a dia, e não no consultório ou na empresa que negocia a prótese auditiva. Então, ela disponibiliza essa prótese para o paciente levar para casa. E às vezes ele vai, ao ouvir bem, ele vai perceber de verdade que ele não estava ouvindo bem. E existe uma forma de diagnosticar isso no consultório? Sim. Para que a pessoa, de repente, que vá fazer um exame de rotina. Porque é adequado também esse exame de rotina? Mesmo que eu não perceba que eu tenho um problema auditivo, à medida que vou envelhecendo, vou fazer uma consulta para averiguar esses problemas. Eu posso descobrir? Você pode descobrir, e é muito importante, a partir dos 40 anos de idade, a gente entrar com tratamento preventivo. Então, não é ir ao consultório aos 40 pensando em usar uma prótese auditiva, mas pensando em começar. É interessante o que é cultura. No Japão, por exemplo, a pessoa vai ao geriatra quando a menina menstrua, quando o jovem entra na puberdade. O Japão considera que a partir daquele momento você não vai crescer mais. Então, a partir dos 15 anos de idade você começou a envelhecer. Então eles vão te orientar como envelhecer. Então uma pessoa de 30 anos é jovem, mas ela é mais velha do que uma de 15. E a gente tem uma ideia de idoso para quem está na terceira idade. Então, se a gente procurar um tratamento preventivo a partir dos 40 anos, pode ser que a gente nunca precise usar uma prótese auditiva. E essas visitas poderiam ser anuais? Anuais, bianuais, a cada 5 anos. Então, à medida que você faz uma audiometria, que é o exame que mede a audição objetivamente. E como é que funciona esse exame? Só para quem está em casa ter uma noção. A maioria faz quando hoje entra numa empresa, você entra dentro de uma cabine com isolamento acústico e emite sons no seu ouvido, graves, médios e agudos. E vamos detectar qual é o som mínimo que você ouve. Então isso pode ser feito, é um exame muito simples, que vai detectar para nós a possibilidade de um problema. E a partir daquele exame, a gente repete esse exame a cada ano, e se depois de um ano o exame não se alterou, pode ser que a gente marque a cada 3 anos, até chegar numa idade mais avançada. Agora, o indivíduo acima dos 60 anos deveria fazer esse exame anualmente. E existe uma mudança na qualidade de vida para quem detecta o problema e consegue tratar esse problema da audição? Essa mudança é plena, né? Porque a perda auditiva, ela, como a gente diz, ela causa um isolamento da pessoa. Então, de repente, a pessoa não tem vontade de frequentar as reuniões de família, ela acha que ele tá velho, que ele está cansado. Não, é porque ele não tem prazer.
Ele entende a conversa, mas não entende o assunto. Ele perde, numa palavra que ele não entende, às vezes ele perde a capacidade de inteligência do assunto. Ele ouve, mas não é capaz de entender o teor do assunto. Então ele vai perdendo o prazer de conviver com os amigos, com as amigas, com a família. E quando ele volta a ouvir, é um paraíso, né? Ele se sente disposto novamente. Então, claro que existem outras causas de depressão, que não é o nosso assunto. Mas a perda auditiva agrava e muito o processo depressivo. A gente vai para um pequeno intervalo, volta já já, não sai daí. Comfort Móveis Design embeleza ambientes como escritórios, restaurantes, clínicas e residências, com charme, sofisticação e elegância. Os móveis em alumínio e fibra sintética possibilitam uma maior integração com seu lazer, podendo contemplar ambiente interno e externo. Inspire-se e decore seu sonho com estilo. Comfort Móveis Design, conforto para a vida toda, em 2 endereços: Avenida Segismundo Pereira, 185, Uberlândia, e Avenida Marabá, 434, Patos de Minas. Dark Foreman, há 18 anos atendendo gerações. Sabe onde encontrar a mistura da boa gastronomia com a tranquilidade da natureza? No Recanto dos Mineiros. A tradicional comida mineira, produtos típicos, doces e cachaças. Um ambiente agradável, próximo à natureza, para você viver momentos especiais. Reserve seu espaço para eventos e confraternizações. Recanto dos Mineiros, Rua dos Girassóis, 155, Cidade Jardim. Telefone 3217-9017. Olá, sou Alzira Almeida. Desde o nosso último encontro, tenho recebido e-mails dos pais com perguntas sobre como ajudar os filhos a fazerem as suas escolhas profissionais de forma mais segura. E uma pergunta em especial se repetiu várias vezes. Até que ponto devo ou não interferir nessa escolha? Uma coisa é você interferir no sentido de tirar do seu filho o poder de decidir e escolher entre as alternativas existentes. Agora, se na vivência das relações com seu filho, você estimulou o exercício de escolher, de experimentar e construir um sistema de escolha que é só dele e que esse sistema seja orientado por normas, valores, crenças, então você já interferiu desde a escolha da escola onde estudar, atividades como balé, judô, natação, línguas. O que acontece é que eles vão incorporando essas expectativas, vão se apropriando delas e no momento da escolha profissional elas são retomadas, são ressignificadas e vão servir de suporte para a construção de um projeto de vida profissional. Por isso, nossa orientação para todos é que podem e até devem participar intensamente desse momento, a realidade das profissões pelas quais eles manifestam mais interesse e auxiliando-os de modo que eles possam fazer uma escolha da forma mais segura possível. E no próximo encontro nós vamos falar sobre os benefícios da orientação profissional nessa fase da escolha de uma profissão. Até lá!
Estamos de volta conversando com o Dr. Augusto César, otorrinolaringologista. Doutor, em relação aos tratamentos e os mecanismos para melhorar a audição, o que pode ser feito hoje em dia? Primeiramente, o tratamento preventivo, com medicamentos que podem retardar um pouco a perda auditiva. Importante lembrar, por exemplo, que o uso do protetor solar não vai evitar que a pessoa tenha rugas, mas vai retardá-las. O tratamento com medicamentos não vai acabar com a perda auditiva do idoso, mas vai retardá-la. Isso é a primeira questão. Segundo lugar, em alguns casos existe a opção do tratamento cirúrgico. Não é que você pode escolher operar ou não. Em alguns casos, temos a opção de operar, que precisa ser discutida. E em terceiro lugar, que é fazer a pessoa voltar a ouvir logo, para devolvê-la à socialização, para que ela possa trabalhar normalmente. Às vezes a pessoa trabalha no comércio e é deselegante ficar perguntando de novo o que foi, o que você disse. Então, para a socialização, tanto familiar quanto profissional, a importância de se usar uma prótese auditiva o mais precoce possível. E existe um pouco, às vezes, no uso da prótese, uma resistência, talvez estético, né, por parte do idoso. Realmente isso acontece no consultório? E como é que isso pode ser contornado? Cada vez menos. As próteses auditivas hoje, elas são do tamanho de um feijão. Elas vão lá dentro do ouvido, então não dá para perceber que está de aparelho auditivo, desde que seja colocada precocemente. E a própria conscientização. A pessoa idosa hoje é uma pessoa que tem mais cultura, que tem mais esclarecimento, então esse preconceito diminuiu muito. A aceitação, tanto com a melhoria da estética da prótese, quanto da cultura do idoso hoje, favorece muito. A família, né, que convive com esse idoso, ela tem um papel importante nessa detecção do problema e às vezes até para que esse idoso vá procurar o médico para fazer o tratamento? É importante principalmente para esclarecer a família de que não adianta gritar, que não adianta falar alto, tem que falar com mais clareza, repetir com mais clareza, pronunciar melhor as palavras. E a perda do preconceito. Você não deve se importar de dizer para a pessoa, olha, por favor, eu escuto pouco, você poderia repetir, por favor? Qual o problema? Isso não diminui ninguém. E é elegante a gente assumir o que a gente precisa assumir. Então, essa conscientização, tanto do paciente quanto da família, também é o papel do otorrino. No caso dos medicamentos, né, como tratamento, como é que esse medicamento age para que exista uma melhora? São vasodilatadores. É como uma plantinha que está sendo mal irrigada. Eu vou irrigá-la novamente. Algumas plantinhas vão revitalizar, outras que morreram não vão. Então, cabe a mim irrigar. Os medicamentos vão atuar irrigando o ouvido, melhorando a circulação. Isso pode fazer com que células que ainda não morreram voltem a funcionar. E existe outra forma de melhorar essa circulação do exercício físico. O exercício, então, aeróbico. Que poderia ser uma caminhada. Uma caminhada, não uma passeada, né? Caminhar mesmo, queimar energia, agitar a circulação. Hidroginástica, todos os exercícios que aumentem a respiração, exercícios aeróbicos. Então, aquele idoso que já é ativo, ele pode ter um processo de perda auditiva mais retardado. Mais lento. Assim, entendi. Porque ele já tem o benefício do exercício da há algum atividade que tempo. ajuda em tudo, né? Doutor, e para a gente fechar, existe um impacto na perda auditiva que hoje em dia pode ser colocado para que fique claro para quem está nos assistindo da importância de poder ouvir? É que dentro dos sentidos, às vezes as pessoas pensam que ficar cego é pior do que ficar surdo. Mas nós conhecemos vários cantores e atores famosos cegos que são felizes. E a pessoa que perde a audição se torna uma pessoa triste e isolada. Então é importantíssimo ressaltar que a pior das perdas dos sentidos é a perda auditiva. Isso é patente. E não é claro para todo mundo. Talvez não se valorize tanto a perda auditiva como se deveria. Mas ela é um fator importantíssimo na qualidade de vida, tanto do adulto quanto do idoso. Então, aquela pessoa que vai perdendo a audição e à medida que ela não vai fazendo tratamento, vai se isolando do mundo, com certeza ela está passando por um processo
que poderia ser evitado e que vai levar a um final triste. Ela quase que já morreu um pouco. É como uma plantinha que está secando, né? Precisa de vida. Então é muito importante que se procure o especialista o mais precoce possível para receber essas orientações individuais para o seu caso. Cada caso é um caso. Alguns casos nós podemos resolver de forma simples. Às vezes a pessoa está sofrendo e ela tem uma cera no ouvido. Você vai lá, limpa e está tudo bem, volta a ouvir normal. E outros casos são mais complexos. Então, fica importante aí a mensagem da necessidade de se procurar o mais precoce possível o especialista. Lembrando que a audição é um sentido fundamental. Para que a pessoa tenha aí uma vida... né? Entre os mais importantes, sem dúvida. Ok. Doutor, obrigado pela participação e por tudo que foi colocado no programa. O Depois do Jeans fica por aqui e eu lanço um desafio para você, para que pense um pouco sobre a audição, influenciando muito na qualidade de vida durante o envelhecimento. Até semana que vem.